Tu és o merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Pode se assentar. É tão bom pensar que Deus ele não pode perder, ele não pode morrer, ele não pode falhar. E pensar que um ser desta magnitude, ele é acessível a quem quiser chegar até ele. Ele permite que quem quiser viver ao lado dele, usufruir de tudo isso que ele tem, de todo o poder que ele tem, de todas as bênçãos que ele tem, de todos os ensinamentos. Se alguém quiser chegar até ele, ele recebe. Foge às palavras, né? Porque é muito grande o amor, é muito poder envolvido. Pensar que esse Deus morreu por nós, né? Morreu por nós, mas hoje Ele é o Cristo ressurreto. Isso quer dizer, nunca mais Ele vai morrer. Algumas pessoas da Bíblia ressuscitaram, né? Mas morreram depois. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Então, só nos resta nos curvar, né, nos prostrar diante de tanto amor, de tanto poder, diante de tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer. E Ele tem muita coisa para te dar, querido. Muitas coisas, além da salvação, além de tudo que a gente conhece, coisas que a gente nem conhece ainda. Está preparado para cada um de nós. Então, sempre eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, nesse nível. Eles são tudo de melhor que pode existir. E eles estão acessíveis àqueles que querem buscar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só complementar aqui uma deixa que o pastor deixou aí, né? Uma deixa que o pastor deixou a respeito das ofertas do oitavo pão. Todo final de mês eu atualizo. Esse mês eu não atualizei, o mês de dezembro eu não atualizei ainda. Provavelmente eu vou fazer amanhã. Mas eu tenho aqui o de novembro, só para deixar vocês um pouco a par, né, de valores aqui. Então, em 30/11/2025, a gente tinha em caixa, né, essas ofertas destinadas para tudo aquilo que a gente conversou, para fazer as reformas que a gente precisa aí. Tinha um valor de R$ 20.854,14. Ok? Esse é o valor que tinha em 30 de novembro. Agora, em 30 de dezembro, vou fechar novamente para a gente ver quanto mais que entrou lá. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muito além daquilo que a gente projetou, porque Deus sempre faz a mais, querido. Deus sempre faz a mais. A gente pede algumas coisas aqui nas orações de sexta-feira, e umas coisas que a gente nunca nem pediu, Deus faz. Ele nos surpreende, essa é a verdade, né? Enquanto a gente está esperando aquilo, Ele vai colocando outras coisas, vai nos presenteando com outras coisas, nos ensinando de outras formas. Vale a pena, querido, escute, vale a pena ser cristão. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena ser cristão de verdade. Vale a pena. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Quero ministrar um pouco da palavra aqui com vocês. Mas antes vamos pedir para o Senhor vir falar ao nosso coração, ao seu coração, trazer revelações para você essa noite. Pai, nós já te agradecemos, Senhor, por esse tempo em que podemos oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas ao Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso e que a Tua presença, ela é real neste lugar. Ela é real neste lugar. E nesse momento, Senhor, da Tua palavra, em que vamos nos aquietar,
e preparar o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor possa falar ao nosso coração. Que não seja eu em nenhum momento, em nenhum instante aqui, mas seja o Senhor ministrando nos corações aqui essa noite. Faça do teu jeito, da tua forma, como o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 13. Não vou dizer o versículo ainda, mas deixa preparado, deixa no pente, deixa no gatilho aí. Para a hora que você receber o versículo, você já possa achar com facilidade aí. Bom, cada ano, aqui na Cell Church, um dos pastores é incumbido, tem a responsabilidade de buscar no Senhor o tema do ano. Nós não escolhemos o tema, nós buscamos no Senhor aquilo que o Senhor quer ministrar, né, na grande maioria, vamos dizer assim, das pregações, das ministrações, aquilo que o Senhor quer falar, quer nos ensinar, quer nos revelar, quer fazer a gente viver. E nesse ano, para esse ano de 2026, eu fui o escolhido, né, para buscar no Senhor. E eu busquei no Senhor, eu estava em dúvida entre dois temas, mas logo mais para o finalzinho do ano, ali em outubro, novembro ali, Deus já bateu o martelo, é esse aqui. E eu creio que é um tema muito abrangente, é um tema muito, para mim, né, muito gostoso de se aprender. Algo realmente abre portas, se você levar a sério, se você entender. É um tema que você tem que praticar, senão não vai valer nada. Não adianta só você saber esse tema, você vai ter que praticar. Se você não sabe, você vai ter que aprender, e se você já sabe, praticar e se aperfeiçoar ainda mais. Eu confesso que eu já sabia um pouco, né, sobre isso, mas pesquisando um pouco mais a fundo, né, são tantas coisas que estão inseridas, né, nesse tema, em tudo aquilo que a gente vai aprender, tudo aquilo que vai ser ministrado aqui. Amados, eu creio que pode ser um ano na sua vida, vai depender de você, pode ser realmente um ano que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu não tenho noção de onde pode chegar, porque é muito forte, né? É muito expansivo, dá para fazer muita coisa, dá para aprender muita coisa, exercitar muita coisa e colher muita coisa de tudo isso. Então, eu busquei no Senhor, a hora que aparecer ali, você vai ver que não é algo novo, mas a gente vai aprender muito mais, a gente vai se aprofundar muito mais nesse tema, nisso que o Senhor escolheu esse ano para a Cell Church. Amém? É fato e é verdade que nós precisamos comprar a ideia. Você precisa comprar a ideia, acreditar que aquilo que vai ser colocado aqui, não fui eu que escolhi, mas foi o Senhor que depositou no meu coração, que revelou o meu coração. E é preciso que você não se contenha só aos cultos de quarta e domingo para você aprender sobre isso. Porque é muito vasto, é muita coisa legal, muita coisa boa, muitas revelações. E se você não comprar a ideia, pode ser que termine esse ano aqui e você não viveu. Você não prestigiou isso, você não conseguiu administrar, sabe, ter aquilo realmente que o Senhor queria fazer. Mas vai envolver muito a tua vontade. Não tem como eu fazer por você. Não tem como eu fazer por ninguém.
Você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você. E você vai fazer se quiser. Você não é obrigado. Mas se você realmente quiser, né, viver e acreditar, puxa, Deus deu um tema para a Cell Church, eu sou membro, eu vou lá, eu gosto de ir lá, eu estou lá todos os cultos, então eu vou mergulhar de cabeça nisso, eu vou aprender e vou colher os frutos. Igual eu disse, é um tema que te alavanca, é um tema que abre portas, é um tema que realmente pode te levar a outro nível. Se você quiser. Sempre tem um se, né? Na Bíblia, sempre depois que ele revela a promessa, tem a condição. A condição qual que é, pastor, para viver? É você querer viver. É você falar, poxa, eu vou colocar em prática. Pode ser que mexa muito na sua alma, se você não é muito acostumado a fazer isso. Então pode ser que mude um pouco você. Você vai ver que até a questão de culto pode dar uma diferenciada, depois que a gente aprender como que é, como funciona. Você vai saber se está fazendo já ou se não está fazendo, se você pratica isso ou não pratica isso. Então é muito interessante, muito interessante. Não é uma novidade, mas é algo muito, muito, muito abrangente e muito poderoso. Pode colocar aí, Camilo, a arte aí. Então, esse ano de 2026 vai ser o ano da honra. O ano que você vai aprender a honrar. O ano que você vai saber o que é honra muito mais a fundo. Nessas campanhas de final de ano, nós já pregamos algumas vezes sobre honra. Eu já preguei, a pastora pregou. Mas agora nós temos um ano todo para aprender e se aprofundar nesse tema. Lá em Romanos 13, que eu pedi para você abrir, no versículo 7, Romanos 13, 7, diz assim, olha só que é um mandamento, não está dando uma opção para nós, é um mandamento, né? uma ordenança, dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Você vai aprender, só vou dar um panorama hoje, não vou me aprofundar em... Tem muitos caminhos que a gente pode perseguir. Mas você vai ver que vai ser muito mais importante, e que aquele versículo que diz assim, a parte B do versículo, na verdade, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber, vai fazer tão sentido na sua vida. Porque nós gostamos de receber. Você gosta de receber? Sim ou não? Eu também gosto de receber. E nós estamos acostumados a receber. Não, eu quero receber, eu venho na igreja para receber. Eu venho orar de sexta-feira porque eu quero receber. Eu quero viver o meu objetivo, viver o meu sonho. Eu quero que Deus me dê essas coisas. Estou buscando em Deus aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo conquistar com os meus braços. Então eu vou buscar em Deus e receber. Nós damos aqui, quando as pessoas... Faz tempo que não acontece isso, mais de sexta-feira. Mas os testemunhos que são dados são de que receberam. Pode ver. Imagine esse ano... Vou usar eu para não... Eu chegar, por exemplo, no domingo que vem e falar, pastor, dá uma oportunidade que eu tenho um testemunho. E o testemunho que eu vou dar vai ser assim, Deus é maravilhoso na minha vida. O testemunho que eu tenho para dar é que hoje eu dei um dízimo aqui de 100 mil reais. Glória a Deus, Deus abençoe, e vou para o banco. Pode ser que você encare assim, por que ele está falando isso? Por que ele falou sobre o dízimo dele? Pô, se ele deu um dízimo de 100 mil, ele ganhou 1 milhão. O pastor está milionário, então. Pode ser que você receba de boa.
Nossa, que bênção. É diferente de eu falar assim, ó, vou dar um testemunho aqui, aconteceu alguma coisa, fiz um trabalho, não sei lá o que aconteceu, eu recebi 1 milhão do Senhor. É diferente de eu falar, eu dei um dízimo de 100 mil. Cai diferente no nosso coração. Pode ser que você feche seu coração. Ah, pastor, é um exibido, um amostradinho. Não precisava falar, o dízimo é particular, não precisa pôr nome. Mas se acostume com isso, querido. A dar testemunho daquilo que você está dando, não só do que você está recebendo. Então nós vamos aprender que tem que dar. Nós vamos aprender que o melhor, porque a honra é dar. A honra é uma atitude. Não tem como você honrar ninguém paradinho no seu lugar sem fazer nada. A honra envolve um movimento seu em direção àquela pessoa que você vai honrar. Em direção àquilo que você vai honrar, em direção àquilo que você vai fazer alguma coisa. Não existe, eu vou honrar a Roseli e não fiz nada por ela. Não existe, isso não é honra. Ah, mas eu falei que eu vou honrar e não honrei, então não é honra, é uma mentira. Então temos que tomar muito cuidado a partir de agora, vai fazer muito sentido para você aquele ditado que diz, honra a sua palavra. O que quer dizer honrar a palavra? Se eu falei, eu tenho que fazer. Se eu não fiz, eu não honrei nada. Eu desonrei, na verdade. Eu sou um mentiroso, um hipócrita. Falei que ia fazer e não fiz. Tem uma definição que eu gostaria que você gravasse aí, se você quiser tirar foto. Não sei, está cortando um pouco ali, né? Isso aqui acho que é outra coisa, nós vai ter que dar um upgrade geral, um painel de LED aqui, amém? Amado, desse ano o ar-condicionado não passa, pode ter certeza. Deus já ministrou. A Samuel já dá risada. Vamos colocar na lista também o LED aqui que vai vir. Camille, põe aí aquela definição. É uma definição bíblica, né? E se você puder tirar uma foto, se você quiser, sei lá, fazer, para você guardar. Para você, olha só o que diz. A definição bíblica de honra é o ato de reconhecer o valor de uma pessoa. Olha só. Nós já aprendemos isso, lembra, alguns anos atrás. Que honra era o quê? Reconhecimento mais investimento. Você reconhece, você tem que agir, senão você não honrou. Então, o ato de reconhecer o valor de uma pessoa e responder e reagir a esse valor com respeito, recursos e uma atitude correta. Então isso, mais ou menos, lógico que a gente vai abrir muita coisa, mas é uma definição muito interessante sobre o que a gente vai trabalhar esse ano. A nossa cultura aqui da Cell Church tem que ser uma cultura de honra. O que é uma cultura, pastor? O que é uma cultura de um povo? São os costumes que o povo tem. Se você pegar o povo lá, os japoneses, eles têm uma cultura diferenciada. Eles comem de um jeito diferente, a mesa deles são diferente, não é garfo, não é faca, é os palitinhos, é um monte de coisa. Se você for lá os árabes têm outra cultura. Então, qual que é a cultura do povo de Deus? É a cultura da honra. É uma cultura de quê? De abençoar. É uma cultura de dar. Talvez você pense assim, pode ser que entre em choque aí a sua mente. Puxa, mas eu vou na igreja para receber uma palavra. Afinal, eu estou tão desanimado, estou lutando com tantas coisas. Eu quero ir na igreja para que Deus fale comigo. Você sabe que existem, vamos dizer assim, duas partes no culto. Antigamente não, antigamente os cultos não eram igual é agora, né? Você vê a pessoa sozinha às vezes lá, Abraão, Isaac, Jacó. Não, ele ali adorou, prostrou-se, cultuou o Senhor sozinho. Não tinha um louvor, não tinha nada. Outras ocasiões já tinha, depois veio a igreja do Senhor, e até que chegou nesse formato que é hoje aqui. Onde a gente começa, abre o culto, tem o período de louvor, oferta, avisos, que é o modelo nosso aqui, e depois vem a palavra do Senhor. Qual desses momentos você honra o Senhor?
no formato nosso do culto aqui, qual é o momento que nós vamos honrar Ele? Você não sabe ou você está com vergonha de falar? Qual que é o momento dentro do culto que você vai honrar o Senhor? Lembra que honra é o quê? É dar. Que momento você está dando para Ele? Que momento você está ofertando alguma coisa para Ele? É no começo do culto. São os louvores, uma oferta financeira, está honrando o Senhor. Se você chega e já passou o louvor, você não honrou a Deus naquele culto, amado. Você entende que se você, olha só como uma coisa vai puxando a outra, não der valor realmente, não honrar o seu compromisso, o seu horário de chegar aqui, você já está desonrando. Pastor, não consigo chegar. Existem casos e casos, e isso não vamos trazer aqui nesse momento. Mas eu estou de boa, domingo estou de boa, eu posso chegar tranquilamente. E não faço porque não quero. Você está desonrando o Senhor. Não, eu gosto de chegar depois do louvor, porque eu não gosto muito do pessoal que canta, é muito alto o barulho, não gosto da bateria, não gosto de sei o quê. Vou chegar depois do louvor só para a palavra. Você não honrou a Deus com seus louvores. Você não honrou a Deus. Você perdeu meio culto. Você perdeu metade do culto, que é a parte que você veio trazer. E coloque isso na sua mente, o culto tem que ser assim, eu vou oferecer algo para o Senhor. Eu vou honrar o Senhor, né? Eu vou reconhecer o valor que Ele tem na minha vida. Eu vou reconhecer a pessoa que Ele é para mim. Eu vou reconhecer aquilo que Ele fez por mim. Eu vou reconhecer tudo que Ele cuida de mim, da minha família, das minhas coisas. Eu estou aqui para te reconhecer, Senhor. Hoje o que nós vemos? As pessoas ficam dispersas. As que estão aqui, as que chegam depois, já não consegue nem pegar mais o fio da meada. Então, se você começar a trazer para você essa responsabilidade, puxa, eu tenho que aprender a honrar. Eu tenho que aprender a honrar. Se você chega atrasado no seu serviço, no seu trabalho, todo dia você não está honrando aquilo que você um dia assinou lá. Se você não é fiel nos seus dízimos e ofertas, você não está honrando aquilo que você falou. Você pegou o seu carnezinho, eu quero meu carnezinho, eu falei, ninguém te obrigou, eu quero, eu vou fazer e não está fazendo, você está desonrando a sua palavra. Estamos sendo mentirosos se estamos fazendo isso. Agora, tudo que você realmente decide fazer e faz, seja para uma pessoa, você reconhece o valor daquela pessoa na sua vida, seja por aquilo que ela é, ou aquilo que ela fez, ou aquilo que ela vai fazer, ou aquilo que ela representa para você. Puxa, eu vou honrar aquela pessoa, então alguma coisa tem que sair de você. E não estou falando só de dinheiro. Existem várias coisas que você pode fazer para uma pessoa, para honrar uma pessoa. Assim como você não vai honrar Deus só com finança. Você vai honrar Deus com o seu coração, com a sua vida, com o seu modo de viver, com o seu modo de falar. Nós vamos aprender aqui que tem vasos de honra e vasos de desonra. É um tema muito sério, muito profundo, muito forte, muito poderoso. Muito poderoso. Certa vez Davi falou assim, Davi estava querendo ofertar ao Senhor os holocaustos. Se não me engano, ele estava comprando um terreno, alguma coisa assim. Não lembro exatamente agora. Eu lembro de uma frase dele assim, ó, longe de mim, né? Trazendo para o nosso dia aqui, para a nossa linguagem. Longe de mim apresentar ao Senhor aquilo que não me custe nada. O que ele estava fazendo? Honrando, entendendo, o Senhor merece o meu melhor. O Senhor merece tudo.
tudo aquilo que eu posso fazer, a minha capacidade, Ele é o melhor, para Ele é o melhor. Agora, nós podemos e devemos honrar as pessoas, honrar a liderança, honrar autoridades, honrar pai, mãe. Existe a honra de pessoa e pessoa, pessoa para pessoa. E isso aqui é uma coisa que esse ano tem que fermentar no nosso meio. Fermentar no nosso meio. A honra dos irmãos. A nossa honra um para com o outro. Talvez você admira muito uma pessoa, mas você nunca nem conversou, nunca falou isso para ela. Poxa, eu admiro, que legal, tal, essa pessoa, o jeito que ela vive, como ela cuida das coisas dela. Então, esse ano é uma oportunidade. Eu falo, eu admiro muito você. Você é um modelo para mim nessa área. Quero aprender com você. Você está o quê? Dando a oportunidade. Você está reconhecendo que você gosta do jeito que aquela pessoa cuida de certa área da vida dela. Então, queridos, a quem merece honra, temos o dever de dar honra. Temos o dever de dar a honra. Pastor, eu não sei honrar. Você vai aprender esse ano. Você vai aprender a honrar o Senhor em primeiro lugar, a honrar as pessoas, a reconhecer as pessoas ao seu redor, a importância das pessoas ao seu redor, a reconhecer esse tipo, sabe, esse tipo de coisa que a gente muitas vezes passa batido, não vê, e as pessoas estão nos ajudando de tanta forma e não honramos elas. E é muito interessante, porque você não vai focar, escute bem, quero que isso bem claro para nós. Você não vai focar em ser honrado, você vai focar em honrar. A honra que vai chegar até você é resultado, querido. É um resultado. Aí é aquele negócio, vou parar um pouco de pensar em receber, embora eu vou receber muito mais esse ano. Vou parar um pouco de focar em receber e vou começar a buscar no Senhor aquilo que Ele quer que eu dou para cada pessoa. Aquilo que Ele quer que eu oferte, aquilo que Ele quer que eu ensine, aquilo que Ele quer que eu veja nas pessoas e reconheça nas pessoas e saia de mim alguma coisa para aquelas pessoas. O foco vai mudar, entende? Vai mudar um pouco os testemunhos aqui. Os testemunhos vai ser, eu dei isso. Isso saiu de mim. Essa honra aconteceu. E você vai ter que trabalhar o seu coração, porque pode ser que pessoas venham aqui e falem, essa pessoa é metida. Não é. Isso tem que ser normal no nosso meio. Isso tem que ser o corriqueiro no nosso meio. Essas honras têm que começar a permear entre vocês, um honrando o outro. Vamos aprender isso. Entenda, vamos aprender a isso. Puxa, eu tenho que honrar a minha mãe e meu pai, eu nem converso com eles. Pois é, vai ter que perdoar, vai ter que se consertar. Entende que mexe com um monte de coisa da nossa vida? Vai mexer em você por completo, se você entender isso. Poxa, eu estou acostumado a falar tanta coisa e não fazer. Ou você vai parar de falar, ou você vai começar a fazer. Porque depois que a gente aprende, e o conhecimento veio à nossa disposição, não tem como mais a gente fugir dele. Eu não sabia, Senhor. Não, você estava lá naquele dia, você aprendeu. Eu ministrei aquele dia, você estava lá. Mas eu não prestei atenção. Pois é, mas a palavra foi falada. Você estava naquele dia, naquele ambiente. Então, vamos começar a se mover já nesse ano, nesse sentido. O ano é o ano de honra. Então eu preciso aprender a reconhecer o valor das pessoas que estão ao meu lado. A reconhecer o valor de Deus na minha vida. E o valor de Deus não é medido por aquilo que Ele te dá, fisicamente. Monetariamente, não.
Isso tudo são consequências. Você vai entender o valor de Deus na sua vida quando você buscar Ele de uma forma íntima no seu coração. Esse ano, se cada um de nós nos empenharmos para viver isso daí, praticar, dar, entenda, é dar. Vocês vão viver tantas experiências com o Senhor, tantas coisas com o Senhor. Porque, igual eu disse, para a gente é um pouco difícil. Para mim já foi mais difícil. Hoje eu encaro até de uma certa forma, e eu quero até me aprofundar nessa questão de mais bem-aventurado é dar. Eu tenho que ser mais feliz, aprender a ser mais feliz em dar, do que receber. Embora receber seja muito bom, seja maravilhoso. Muito bom quando cai um Pix na sua conta, um valor legal. Fala, puxa, que bênção, que gostoso, que legal. Sabe, você tirar o seu dízimo e ter alegria em fazer aquilo. Nem sempre foi alegria para mim. Hoje eu tenho alegria, já há algum tempo já, né? Alegria, eu gosto, me faz bem, me sinto seguro, não faz falta, porque isso foi sendo cultivado, eu abri as portas para que Jesus me ensinasse sobre isso, que não vai me faltar. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas tem até um pastor que faz um tempinho que eu não vejo ele, e ele tem muito isso de dar, de honrar, tanto é que no final do ano, o ano inteiro ele ora para Deus, e pede 2 casais, que Deus mostre dois casais para ele, da igreja dele, que vai, sendo um membro ou não, mas que esteja lá, e no final do ano ele chama esses 2 casais na casa dele, oferece um jantar, e ele honra essas pessoas, ele oferta na vida dessas pessoas um valor que muda a vida delas. Um valor que muda a vida delas. E quando Deus colocou isso no coração dele, ele ficou meio assim, puxa, mas beleza. Ofertar na vida de uma pessoa, oferta, mas quando Deus começou a revelar os valores, aí ele ficou falou, não, Senhor, eu lutei tanto para conseguir esses números aí, esses dígitos na minha conta, mas ele se deixou ser trabalhado. Só um exemplo, tá? Porque o dinheiro é uma coisa que pega a gente, né? De soltar ali, vai faltar, não vai. O dinheiro é uma coisa, infelizmente, que o povo ainda tem uma certa dificuldade. Já teve mais, mas ainda tem um pouco. Mas ele começou realmente a liberar. Bom, se o senhor está mandando, está aqui. Eu vou fazer. E até o momento que ele ia entregar, o coração dele apertado, porque é algo dele, o trabalho dele. Um valor alto. Mas a partir do momento que ele deu, e a pessoa olhou, e a reação que aquelas pessoas tiveram, ele falou, ali eu entendi o que Deus queria na minha vida. É uma sensação que eu nunca vou sentir ganhando. É um prazer que eu nunca vou sentir ganhando, embora eu sinta prazer em ganhar, em conquistar. É um prazer que eu vou sentir ofertando, dando, honrando a vida de outras pessoas. Então nós temos que experimentar isso esse ano aqui. Eu não sei o que Deus vai ministrar no seu coração. Não sei que pessoa Ele vai colocar. Eu não sei o que Ele vai pedir para você. Ou você vai gerar no seu coração para ofertar para Deus. Não sei. Eu não sei. Lembre-se, não é dinheiro apenas, querido. Não se prenda só nisso, por favor. A honra vai muito além disso. Mas entenda que é o quê? Dar. Lembra o que diz a palavra lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A cultura do céu é uma cultura de honra, de dar, de ofertar, de oferecer. Deus deu Jesus, Jesus deu a sua vida, Jesus rogou ao Pai para que nos desse o Espírito Santo. Eles só estão doando, só estão dando. E eles nunca diminuem com isso, só crescem com isso. Então, quanto mais você honrar, mais você vai ter. Mais você vai crescer.
mais vai ser abundante na sua vida. Quando você começar a entender esses princípios. Começar a Deus mostrar para você a pessoa, a ação, a atitude que você tem que fazer. Existem muitos testemunhos que eu poderia contar aqui. Desse mesmo pastor, conhecido, mas eu gosto sempre de relembrar, ele tem muito, quando Deus começou a ministrar esse tipo de coisa na vida dele, ele gosta muito de relógio, então ele começou, a cada igreja que ele ia, ele é convidado, ele ministra cursos na igreja de finanças também. Ele ia e honrava o pastor daquela igreja com um relógio. Ou ele pegava da coleção dele, ou ele comprava e honrava. Ele falou assim, eu dei muitos relógios, dei mais de 500 relógios. Ele falou, eu parei de contar, tinha 500 e pouco, mas aí eu perdi as contas, parei, e até hoje eu dou relógio. E depois de um tempo ele começou a colher tudo isso. Ele falou, cara, aí chega cada coisa na minha casa que é... Ele falou que uma vez chegou, um cara doou um ônibus para ele. Ele falou, Deus, o que eu vou fazer com um ônibus? Pastor, estou enviando um presente para o senhor aí, mas vai chegar aí. Chegou um ônibus lá, mas o que é isso aí? Chegou gente em casa aí? Não, era um ônibus. Não, o ônibus é do senhor. Outra vez ele falou, pastor, estou enviando uma oferta para o senhor, honrando a vida do senhor, mas está indo no guincho. Ele falou, o que é, né? Chegou lá, era uma Harley, umas antigona, original, tudo. Ele falou, cara, de onde Deus tira essas coisas? Aí, certa vez, Deus respondeu para ele. Eu já contei isso aqui, não sei se você lembra. Ele foi numa igreja, ministrou. Naquela igreja tinha um empresário muito rico daquela cidade, membro daquela igreja. E aquele membro gostou do que o pastor pregou, do que ele ensinou ali tudo, né? Ele disse assim, esse membro, para o pastor da igreja, o pastor dele, pastor, eu quero que esse pastor vai almoçar em casa hoje, o senhor pode ir também, vamos lá almoçar em casa hoje. Ofereceu um almoço para o pastor que estava pregando lá. Aí, combinaram tudo, foram para casa lá, almoçaram tudo, conversaram à mesa, um cara rico, né? Chegou tal hora, o dono da casa falou, pastor, vem aqui no meu escritório. Vamos lá, não tem problema nenhum. Acho que vai pedir alguma oração, vai pedir um conselho, alguma coisa. Você entrou no escritório, que ele abriu a porta do escritório muito bonito, muito de bom gosto. Pastor, pode entrar. Entrou, fechou a porta, trancou. Ele falou, opa, por que ele trancou a porta? Né? O que esse cara vai fazer aqui? Pastor, pode sentar. Sentou ali. O cara sentou para o lado de cá, abriu a gaveta da mesa ali, tirou uma caixa de um relógio. Como ele conhece relógio, ele falou, meu Deus, esse cara gosta de relógio também, e essa marca aí eu conheço, é uma das mais caras do mundo, não era Rolex, é outra marca que ele falou lá, que eu acho que é até mais que Rolex ainda. Ele falou, cara, eu conheço essa marca aí, só não sei se eu vou conhecer o modelo. Ele abriu, falou, cara, é um modelo exclusivo. Pensou com ele, esse modelo é caríssimo, esse cara tem, velho. Esse cara tem bala na agulha, hein? Você conhece, pastor? Conheço. Cara, que relógio bonito. Experimenta aí, experimentou, tudo, tirou. O pastor falou assim, esse relógio é seu. Deus mandou te dar esse relógio. Ele falou assim que na hora, o que Deus ministrou no coração dele foi o seguinte, falou, pastor tal, meu filho, eu sei que você tem honrado muitas pessoas, e eu me agrado disso. Eu plantei isso no seu coração, e você tem obedecido. E você tem realmente ido além. Mas você nunca vai me vencer na honra. Por mais que você dê, eu sempre vou te dar muito mais. Eu sempre vou te oferecer muito mais. Entenda isso, querido. Não... O pastor pregou aqui sobre reter. Não retenha nada. Nada. Tem gente que retém um elogio para o filho. Pô, o filho foi bem na escola. O filho fez certinho. Nossa, meu filho fez certinho, cara. Tenho vontade de elogiar ele, mas não consigo, a voz não sai.
Queridos, honra o seu filho, honra a sua filha, elogia ele, ela. Parabéns, você é demais, você é inteligente, ou você fez perfeito, tem orgulho de você. Às vezes tem filho que quer falar para o pai, para a mãe, não consegue falar eu te amo. Retenha a honra, querido, porque está tão longe, não tem costume, está tão, sabe, as coisas, mas você não sabe o que minha mãe faz com meu pai, mas não tem nada, honra não tem nada a ver com o que o outro está fazendo, deixando de fazer, tem a ver com você, com aquilo que você quer fazer. Então não perca a oportunidade. Se você olhar ao seu redor a partir de hoje e falar, Senhor, como eu posso agora praticar a honra? Você vai ver tanta oportunidade que sempre estava lá, aos teus olhos, debaixo do seu nariz, e você nunca percebeu. Nunca percebeu. Você já honrou o seu marido, que traz o sustento para a sua casa? Mas eu queria mais, pastor. Honra ele então, para você ver se não vem mais. Honrou a sua esposa, que talvez ela não trabalha, mas faz o trabalho do lar, que na minha opinião é infinitamente pior do que sair para trabalhar. Porque o serviço não acaba nunca. Acabou de fazer, alguém vai lá, vai tomar uma coca, deixa o copo na pia, pronto. Já tem serviço de novo. Não honra. Não honra a esposa, não fala, vem aqui, dá um... Então vamos aprender isso. Amado, vai ficar um clima tão gostoso. Imagina quando todo mundo estiver honrando aqui. Aí chega na Santa Ceia, é o culto da honra. Cada um traz alguma coisa. Pessoas saindo com um carro aqui. Eu creio que pode acontecer. A Rosélia ganhou um carro. Olha, lembrei agora, a Rosélia ganhou um carro. É difícil ganhar um carro, né? Ganhou, foi honrada com um carro. Você duvida do que de Deus? Você só não ganhou ainda porque você duvida dele. Você só não ganhou porque você acha que ele não pode te dar. Não, Deus nunca vai fazer isso. Então ele não vai fazer mesmo, porque você colocou uma cerca aqui e fala, Deus, aqui não passa não, porque eu não acredito que aqui o Senhor vai fazer. E não vai fazer mesmo. Não porque ele não queira. Não porque ele não pode, porque você não está deixando. Você não está deixando. Pastor, eu fiz de tudo para o meu marido. Você honrou ele. Fiz de tudo para minha esposa. Você já honrou ela? Para seus filhos, para seus pais, para as pessoas ao seu redor. Então, amado, é mais ou menos isso que eu queria deixar com vocês hoje aqui. Tem muita coisa para vocês, para nós aprendermos esse ano aqui. Tem muito livro bom, maravilhoso para você ler sobre honra. Maravilhoso. Isso que eu estou te falando, a honra vai te levar para outro nível. Para outro nível. As pessoas vão olhar para você, cara, esse cara é muito diferenciado. Essa mulher é muito diferenciada. O que ela faz? O que ele faz? Que tipo de vida que ele tem? Que tipo de vida que ela tem? Você sabe, estava até comentando com o pastor, com o Alex, que pessoas que às vezes nem conhecem Jesus, mas têm um poder aquisitivo um pouco maior, entre elas se honram. Elas se honram. E as que têm um poder aquisitivo menor, entre elas, falam mal do outro. Não quer ver o outro crescer. Pode crescer, mas não pode ultrapassar eu. Essas pessoas que estão acostumadas a dar, a honrar, elas honram, elas querem que os outros estejam iguais a elas. Eu sei que nós vamos ter aí bastante tempo para a gente aprender. Bastante tempo. E tem muita coisa que Deus já colocou no meu coração. Creio que já colocou no coração do pastor, da pastora Leila. Já colocou. Palavra aí que não vai faltar. Muita coisa que a gente nem imagina vai aparecer aqui. Então, um conselho que eu te dou, compre a ideia. Compre aquilo que Deus mandou.
Eu vou fazer, vou aos cultos. Um culto que você perder, que você pode perder uma chave assim maravilhosa que vai virar a sua vida. Perdeu. Não foi, perdeu. Não tem, aí não sei se vai voltar um dia, se não vai. Oportunidade não se perde, querido. Garanta ela, porque pode ser que nunca mais ela volte. Amém? Põe de novo aí a arte lá, deixa eu ver se ficou legal aí. Tem uma outra também, põe a outra para ver se ficou boa. Essa ficou, acho que um pouco mais clarinha, né? Mas é isso daí, ó. É dar. Tem que sair de você. Tem que sair alguma coisa de você, senão não é honra. Amém, queridos? Entenderam? Não precisa responder. Vão fazer? Não precisa responder, não precisa responder. Se você falar, você vai ter que honrar a sua palavra. Se você falar, você vai ter que honrar a sua palavra. Então, assim, comece a ver o que você tem que honrar, acertar. Preciso honrar umas contas aí que está atrasado, ou devendo umas pessoas. Vai lá e acerta, honra, parcela em 500 vezes, mas honra. Honra. Não tem para pagar à vista, parcela, procura essa pessoa, fala, ó, cara, eu quero pagar, eu posso pagar 10 reais, 20 reais, mas eu vou te pagar, o que você pode fazer para mim? Honra a tua palavra. Honra o teu compromisso. E Deus vai te honrar. E Deus vai te honrar. Lembra que honra a quem merece honra. Honra a quem merece honra. Fique em pé, queridos. Vamos orar.